Filmes de super-heróis são o que definem o cinema dessa geração, da mesma maneira que outros gêneros definiram o cinema em suas respectivas épocas. Muitos críticos dizem que, embora X-Men de Bryan Singer tenha pavimentado o caminho para o gênero de super-heróis, mas certamente foi o Homem-Aranha de Sam Raimi que estabeleceu o padrão de excelência, e tenho memórias incrivelmente boas de assistir ele no cinema. A primeira realização sobre o Homem-Aranha ficará ao lado de títulos icônicos como Superman de 1978 e Batman de 1989. Apesar de não ser a primeira representação na tela, que ocorreu em 1977 e foi criada pela lenda Stan Lee e Steve Ditko como uma série de TV, a ideia de levar o aracnídeo para o cinema começou na década de 80 pela famosa produtora de filmes de baixo orçamento, Cannon Filmes. Vários roteiros e diretores foram selecionados, mas após o enorme fracasso de seu último filme, Superman 4, a produtora deixou o projeto. Como você faz para adaptar um personagem tão icônico como o Homem-Aranha? Essa foi a pergunta que confundiu Hollywood por quase 25 anos, durante os quais o filme inicialmente ficou preso em seu desenvolvimento, e após um sucesso gigantesco do desenho animado, no início da década de 90, trazer o herói para o cinema voltou a ser uma prioridade. Vários diretores como James Cameron, que em 1995 escreveu vários roteiros, tentou dirigir, mas pelo alto orçamento e os efeitos em computação gráfica, que eram muito caros e que ainda engatinhava, fez com que as produtoras engavetassem mais uma vez sua produção, até que a divisão da Sony, a Columbia Pictures, resolveu colocar a mão na massa ainda no final dos anos 90, para finalmente dar início às filmagens. O homem que acabou sendo contratado para resgatar o projeto foi Sam Raimi, um diretor conhecido principalmente por seus clássicos de terror de baixo orçamento, como Uma Noite Alucinante e Darkman, tendo como pano de fundo e razão para o tom de horror evidente ao longo de sua adaptação de O Homem-Aranha. A resposta de Sam Raimi ao dilema de mais de uma década foi bastante simples. Ele não fez um filme sobre o Homem-Aranha. Em vez disso, Raimi escreveu fazer um filme sobre o homem por trás da máscara, Peter Parker. Peter Parker é estabelecido logo nos primeiros momentos como nerd atrapalhado que é desprezado por todos. Órfão desde cedo, Peter vive com seu tio e sua tia. Ele anseia por Mary Jane, a garota bonita da casa ao lado, e que nunca parece fazer boas escolhas com seus namorados. Em uma saída da aula de ciências para um laboratório de pesquisa, Peter é picado por uma aranha geneticamente modificada. Na manhã seguinte, descobre que muitas mudanças ocorreram em seu corpo e que o estranho Peter Parker ainda está mais estranho. O filme se diverte enquanto o jovem explora todas as suas novas habilidades. Ele então testa si mesmo para ganhar dinheiro em um ringue de luta livre. Vestindo um traje improvisado de vermelho e azul, ele se autodenomina a Aranha Humana para a luta. Mas em vez disso, o locutor, em uma participação especial de Bruce Campbell, amigo de longa data de Raimi, o apresenta como Homem-Aranha. Quando seu amado tio é mortalmente ferido, o recente Homem-Aranha de Peter se transforma em um combatente do crime. O vilão aqui é o cientista Norman Osborn, pai de seu melhor amigo Harry. Em uma experiência mal sucedida, Norman sofre um acidente por um vapor que lhe dá força sobre-humana, além de deixá-lo com dupla personalidade, e assim logo está causando caos por onde passa. Mas seu Duende Verde é um vilão em conflito que mantém conversas esquizofrênicas consigo mesmo, enquanto luta contra o mal que tomou conta de si mesmo. Norman é interpretado pelo assustador Willem Dafoe. A transformação perturbadora de Norman no Duende Verde é um dos arcos de personagens mais macabros da história do gênero herói, graças ao senso de humor negro e visual único de Ray. Quanto mais partes de sua personalidade Norman perde para seu alter ego sinistro, mais difícil fica para Peter lutar para preservá-la. E quanto mais perto do Duende Verde chega a machucar o Homem-Aranha, mais perto fica também
de machucar seus amigos e sua tia. Mais difícil é para Peter proteger aqueles que ele tanto ama. Personagens que ao mesmo tempo são complexos, graças a um elenco incrível e efeitos especiais de ponta. Claro, para sua época, as 2 horas de filme passam rapidamente, apoiada por uma trilha sonora feita pelo lendário Danny Elfman, que também compôs os 2 Batmans, e se encaixa como uma luva em cada momento que toca. Como quadrinhos, Homem-Aranha sempre foi uma história sobre Peter Parker, tanto quanto foi uma história sobre o Homem-Aranha. Na verdade, foi um dos primeiros quadrinhos a colocar tanta ênfase no alter ego de um super-herói, mas também foi o que tornou um personagem tão querido, porque ele era identificável. O Homem-Aranha mostrou que os super-heróis podem se preocupar com o aluguel, perder o emprego ou até ter problemas de relacionamento. Esse foi um apelo que Sam Raimi entendeu claramente, e na verdade, muitas vezes esquecemos que a maioria dos filmes de super-heróis são essencialmente adaptações de personagens, e na maioria das vezes, o fato de o cineasta ter capturado com precisão a essência do personagem determina o sucesso desses filmes. E acho que foi esse o motivo que permitiu a Sam Raimi fazer uma série do que hoje são considerados os clássicos modernos de todos os filmes de herói. Menos o Homem-Aranha 3. A cena que talvez melhor explique a compreensão de Raimi sobre o personagem é também a mais famosa. É nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Cuidado com o que você vai ser. Não é exagero dizer que essa mesma cena é uma das mais icônicas da história do gênero, e isso faz você se perguntar o porquê. E é por causa dessa simples linha. Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. Se o Homem-Aranha foi um filme sobre poder, sua sequência é um filme sobre responsabilidade e, mais especificamente, o fardo dela. Peter passa a maior parte do tempo lidando com as consequências de sua escolha, sua responsabilidade como Homem-Aranha. Sendo lançado em 2002 e embora não fosse oficialmente parte do universo cinematográfico Marvel, deu início à obsessão por filmes de super-heróis que nos levariam ao épico dos Vingadores. Foi um empreendimento gigantesco, que custou ao estúdio 139 milhões, apenas cerca de 20 milhões a menos do que o último filme do personagem produzido pela Disney, onde uma gigantesca campanha de marketing acabou sendo descartada devido aos eventos de 11 de setembro e inúmeras cenas foram deletadas. Embora isso possa parecer impressionante no mundo massivo do blockbuster da Marvel hoje, isso era inédito na época. Gastar 139 milhões em um filme sobre personagens de quadrinhos era um risco, só apostando exclusivamente na segurança do enorme sucesso dos X-Men da Marvel 2 anos antes. E valeu a pena. O Homem-Aranha quebrou a bilheteria, quase fazendo seu orçamento de volta no fim de semana de estreia sozinho e encerrando sua temporada no cinema com colossais 185 milhões. Houve muitos motivos para o sucesso desse filme. O elenco, a história e todos os envolvidos se dedicaram, o fazendo ter qualidade de sobra. O que Sam Raimi conseguiu com os 2 primeiros filmes mudou a visão dos filmes de herói, ensinando a importância de entender um personagem antes de adaptá-lo. Quando recebeu um enorme poder e responsabilidade de adaptar um personagem tão icônico e amado, ele entendeu melhor do que ninguém como fazer. Is it about Spider-Man that's going to make you go back and do the 4th installment? The love of the character, my fascination with Peter Parker as a good human being and somebody who is flawed like the rest of us, but finds the strength, always eventually somehow finds the strength to grow into somebody better than he was before.